Você é paranoico demais para segurança cibernética. Meu nome é Logan Barré. Tenho 31 anos e escrevo códigos de segurança para prestadores de serviços do governo em Arlington, Virgínia, há 6 anos. Quando seu chefe diz que você é cuidadoso demais com a proteção de sistemas confidenciais, algo já está quebrado. Eu trabalhava para a Aegis SecureTech, uma empresa privada com autorização para manter a infraestrutura de monitoramento para agências federais. Não o tipo de segurança cibernética chamativa que você vê em filmes. Apenas um trabalho silencioso e metódico. Escaneando atualizações de firmware, corrigindo vulnerabilidades, garantindo que as travas digitais em dados confidenciais estivessem realmente travadas. Minha mesa ficava em um prédio comercial estéril a 3 quarteirões do Pentágono. E na maioria dos dias eu só via a luz do sol quando caminhava até meu carro às 18 horas. Greg Leup foi meu supervisor por 2 anos, tinha uns 40 e poucos anos, sempre usava gravatas caras. Falava sobre parcerias estratégicas e retenção de clientes. Ele aprovava cada linha de código que entrava em sistemas governamentais. E nunca questionou meu trabalho até a última terça-feira. Eu estava revisando uma atualização de firmware de rotina para um sistema de monitoramento do Departamento de Segurança Interna quando notei algo que me deu um aperto no peito. Uma pequena subruína enterrada profundamente na camada de autenticação. Um canal de saída que era ativado sob condições muito específicas. Ele contornava protocolos de segurança e redirecionava pacotes de dados para um nó offshore criptografado. Executei o rastreamento 3 vezes. O mesmo resultado todas as vezes. A assinatura de aprovação naquele código pertencia a Greg. Imprimi as evidências e fui até o escritório dele. Ele estava em uma teleconferência sobre projeções trimestrais, gesticulando para planilhas em seu monitor. Quando me viu parado na porta com as impressões, encerrou a ligação. O que te deixou tão nervoso, Logan? Coloquei os papéis na mesa dele. Esta atualização de firmware tem uma porta dos fundos. Ele olhou para o código e recostou-se na cadeira. Parece padrão para mim. Está criando um canal de dados não autorizado. Informações confidenciais estão sendo copiadas para um servidor externo. Greg riu. Riu de verdade. Você está interpretando demais. Às vezes, os clientes precisam de acesso flexível aos seus próprios sistemas. Isso não é acesso flexível. Isto é uma violação de segurança. O sorriso dele desapareceu. Logan, você já faz este trabalho há tempo suficiente para entender como o setor funciona. O acesso estratégico mantém os clientes dependentes dos nossos serviços. Não haja como se estivesse acima do modelo de negócios. Olhei para ele. 6 anos de madrugadas, revisões de credenciamento de segurança e atenção meticulosa aos detalhes, e ele me dizia que vulnerabilidades deliberadas eram apenas bons negócios. Não me sinto confortável com isso, eu disse. Então talvez você esteja na área errada. Voltei para minha mesa e me sentei. Minhas mãos estavam firmes, mas algo fundamental havia mudado. Passei toda a minha carreira acreditando que proteger sistemas governamentais significava proteger o país. Agora eu estava descobrindo que meu próprio supervisor estava minando ativamente essa proteção. Abri minha estação de trabalho e comecei a copiar arquivos discretamente para um disco externo criptografado. Eu havia sido contratado pela Aegis SecureTech logo após a pós-graduação na Virginia Tech. Minha tese se concentrou em testes de penetração para infraestrutura crítica e Greg me recrutou pessoalmente. Precisamos de alguém que pense como um invasor, ele disse durante minha entrevista. Alguém que consegue identificar vulnerabilidades antes que os bandidos o façam. Nos primeiros 4 anos, acreditei que era exatamente isso que eu estava fazendo. Trabalhei em configurações de firewall para instalações do Departamento de Energia, sistemas de autenticação para empreiteiros militares e protocolos de detecção de intrusão para bancos de dados federais. O trabalho era desafiador e importante. Eu estava protegendo sistemas que protegiam pessoas. Minha autorização de segurança exigia revisões periódicas, verificações de antecedentes e exames de polígrafo. Eu havia passado em todos sem problemas porque não tinha nada a esconder. Meus colegas respeitavam minha atenção aos detalhes e meu código nunca havia sido comprometido. Greg frequentemente elogiava minha meticulosidade nas reuniões de equipe. Mas, no último ano, comecei a notar pequenas inconsistências, revisões de código que ignoravam os protocolos padrão, patches que pareciam introduzir novas vulnerabilidades em vez de corrigir as existentes. Quando eu levantava preocupações, Greg as descartava como excesso de reflexão ou as explicava como acomodações necessárias para atender aos requisitos do cliente.
3 meses atrás, encontrei um código de backdoor semelhante em um sistema de monitoramento do Departamento do Tesouro. Quando comentei com Greg, ele me disse que o cliente havia solicitado especificamente essa funcionalidade para fins de auditoria interna. Documentei minhas preocupações em um e-mail, mas ele me garantiu que tudo havia sido devidamente autorizado. No mês passado, descobri que nossos certificados de segurança para vários sistemas de contratantes militares haviam sido duplicados e armazenados em um servidor desprotegido. Greg explicou que se tratava de um protocolo de backup exigido pelos termos do contrato. Mas quando pedi para ver a linguagem do contrato, ele me disse que aqueles documentos estavam acima do meu nível de autorização. Todas as vezes, suas explicações pareceram plausíveis o suficiente para acalmar minhas preocupações. Eu confiava nele. Ele tinha sido meu mentor, a pessoa que me ensinou a navegar no complexo mundo dos contratos governamentais. Quando se trabalha com segurança cibernética, a paranoia faz parte da descrição do cargo. Você aprende a questionar tudo, mas também aprende a confiar na sua cadeia de comando. Agora, sentado à minha mesa com evidências de sabotagem deliberada, percebi que minha confiança havia sido usada contra mim. Greg não estava apenas aprovando códigos vulneráveis, ele estava instalando backdoor sistematicamente em sistemas governamentais críticos e usando minha reputação de meticulosidade para encobrir suas atividades. Pensei em meu pai, que serviu 20 anos na Força Aérea antes de se aposentar em uma pequena fazenda na zona rural da Virgínia. Ele me ensinou que integridade não era negociável, mesmo quando era inconveniente, especialmente quando era inconveniente. Terminei de copiar os arquivos e tranquei minha estação de trabalho. A luz do escritório de Greg ainda estava acesa e eu podia ouvi-lo em outra teleconferência. Eu tinha uma decisão a tomar e já sabia o que meu pai teria me dito para fazer. A coisa certa raramente era coisa fácil. Passei aquela noite no meu apartamento examinando todos os arquivos que havia copiado. Atualizações de firmware, documentação de patches, cadeias de aprovação e registros de tráfego. O padrão era inegável. Nos últimos 18 meses, Greg havia instalado sistematicamente backdoors em sistemas pertencentes ao Departamento de Segurança Interna, ao Departamento do Tesouro e a 3 grandes empresas de defesa. As backdoors eram sofisticadas. Elas eram ativadas apenas sob condições específicas, redirecionavam dados para nós offshore criptografados e deixavam rastros mínimos nos logs do sistema. Alguém com o nível de acesso e conhecimento técnico de Greg poderia ter extraído informações confidenciais por meses sem ser detectado. Eu me senti fisicamente enjoado. Não apenas por causa da traição, mas por causa do que isso significava. Todos os sistemas que ajudei a proteger foram deliberadamente comprometidos. Todas as noites que passei escrevendo códigos herméticos foram minadas pelo meu próprio supervisor. Eu estava trabalhando para proteger a segurança nacional enquanto, sem saber, dava cobertura para alguém que a estava vendendo ativamente. Às 2 da manhã, fiz café e abri meu laptop. Redigi um e-mail para a doutora Patrícia Williams, analista sênior de segurança cibernética do Departamento de Segurança Interna, com quem trabalhei em várias avaliações de infraestrutura. O e-mail continha anexos criptografados com a documentação completa das backdoors, registros de data e hora mostrando quando elas foram instaladas e assinaturas de aprovação que as vinculavam diretamente a Greg. Usei um protocolo de denúncia que a doutora Williams me ensinou durante uma sessão de treinamento. Um canal de comunicação seguro com camadas de autenticação que somente pessoal verificado do DHS poderia acessar. O protocolo gerava uma confirmação de recebimento que comprovava que os arquivos haviam sido entregues ao destinatário correto, sem serem interceptados ou modificados. Antes de enviar o e-mail, sentei-me na cozinha e pensei nas consequências. Denunciar Greg encerraria minha carreira na EG SecureTech. Isso desencadearia uma investigação federal que examinaria minuciosamente todos os projetos em que trabalhei. Destruiria relacionamentos com colegas que poderiam me ver como um traidor em vez de um denunciante. Mas a alternativa era pior. Se eu permanecesse em silêncio, essas portas dos fundos permaneceriam ativas. Informações confidenciais continuariam fluindo para serviços de inteligência estrangeiros. A segurança nacional seria comprometida por alguém em quem eu confiava para protegê-la. Pensei novamente em meu pai, no juramento que ele fizera ao entrar para a Força Aérea, nos valores que ele tentará incutir em mim. Integridade não era algo que se praticava quando era conveniente. Era algo que se praticava quando todo o resto lhe dizia para ceder. Cliquei em enviar às 2h47. O e-mail desapareceu no canal criptografado, carregando consigo evidências que justificariam minhas preocupações ou destruiriam minha carreira. Fechei meu laptop e fui para a cama,
sabendo que havia cruzado uma linha que não poderia ser descruzada. Quando acordei na manhã seguinte, tinha 3 chamadas perdidas de Greg e uma mensagem de texto me dizendo para ir ao escritório imediatamente. Tomei banho, me vesti e dirigi para o trabalho, sabendo que provavelmente seria meu último dia na EG SecureTech. Greg estava me esperando quando cheguei ao escritório. Sua gravata, normalmente perfeita, estava torta e havia manchas de café em sua camisa. Ele me interceptou antes que eu pudesse chegar à minha mesa. Meu escritório agora. Seguiu pelos cubículos onde meus colegas estavam se acomodando em suas rotinas matinais. Nenhum deles olhou para cima. Dentro de seu escritório, Greg fechou a porta e fechou as persianas. O que diabos você fez ontem à noite? Mantive minha expressão neutra. Fui para casa e revisei alguns documentos de código. Não brinque comigo, Logan. Recebi uma ligação às 6 horas da manhã da doutora Williams, do DHS. Ela está fazendo perguntas sobre atualizações de firmware e protocolos de aprovação. Perguntas que sugerem que alguém está fornecendo informações muito específicas a ela. Então, a doutora Williams recebeu meu e-mail e agiu mais rápido do que eu esperava. Talvez ela esteja realizando uma auditoria de segurança de rotina, eu disse. Greg se aproximou. Pare com essa. Sei que você copiou arquivos antes de sair ontem. Verifiquei os registros de acesso. Ele estava monitorando a atividade da minha estação de trabalho. Isso confirmou o que eu suspeitava sobre o nível de vigilância na EG SecureTech. Também significava que outras pessoas na empresa poderiam estar envolvidas no que quer que Greg estivesse comandando. Se você está preocupado com os protocolos de segurança, provavelmente deveríamos discutir isso com o RH. Eu disse, o RH não vai te ajudar aqui. Greg sentou-se atrás da mesa e abriu o laptop. Tenho analisado seu desempenho no último ano. Prazos perdidos, erros por descuido, falha em seguir os procedimentos de aprovação. Está tudo documentado. Nunca perdi um prazo em 6 anos. Minha taxa de erro era a mais baixa da equipe e eu sempre segui os procedimentos de aprovação exatamente como estavam escritos. Isso não é exato, eu disse. É preciso, suficiente. Ele virou a tela do laptop para mim. Ela mostrava um formulário de avaliação de desempenho com meu nome no topo e uma série de avaliações negativas que eu nunca tinha visto antes. Sua revisão de autorização de segurança será realizada no mês que vem. Esses problemas de desempenho certamente serão incluídos no relatório. A ameaça era clara. Se eu não recuasse, ele sabotaria minha autorização de segurança e encerraria minha carreira em contratos governamentais. Sem autorização, eu ficaria desempregado na minha área. Entendo sua posição, eu disse. Ótimo. Agora, preciso que você envie um e-mail para a doutora Williams explicando que cometeu um erro em sua análise. Diga a ela que o código que você sinalizou é, na verdade, parte de um protocolo de teste autorizado. Ele estava me pedindo para mentir para uma autoridade federal sobre uma questão de segurança nacional. Se eu enviasse aquele e-mail, seria cúmplice em encobrir as portas dos fundos. Mas se eu recusasse, ele destruiria minha carreira e reputação. Preciso de um tempo para pensar sobre isso. Eu disse, você tem até o meio-dia. Envie o e-mail ou limpe sua mesa. Voltei para minha baia e me sentei. Meus colegas estavam absortos em seu trabalho, sem saber que seu supervisor estava usando suas autorizações de segurança para encobrir uma sabotagem deliberada. Eu me perguntava quantos deles sabiam o que Greg estava realmente fazendo. Eu me perguntava se algum deles teria feito a mesma escolha que eu. Às 11h30, abri meu cliente de e-mail e comecei a digitar. Mas, em vez da retratação que Greg havia exigido, redigi uma segunda mensagem para o Dr. Williams. Esta continha documentação adicional que eu havia reunido durante a noite, incluindo um registro de tráfego mostrando exatamente quando os backdoors haviam transmitido dados e para quais servidores offshore. Anexei uma nota explicando que meu supervisor havia tentado me coagir a enviar uma retratação falsa. Incluí capturas de tela da avaliação de desempenho fabricada que ele havia me mostrado. Enviei o e-mail às 11h58. Ao meio-dia, Greg apareceu na minha mesa com segurança e alguém do RH. Senhor Barré, o senhor está sendo demitido por insubordinação e descumprimento dos protocolos da empresa, anunciou o representante do RH em voz alta o suficiente para que todos no escritório ouvissem. Por favor, reúna seus pertences pessoais e entregue seu crachá e cartões de acesso. O segurança observou enquanto eu guardava meus poucos itens pessoais em uma caixa de papelão. Meu colega me encarou enquanto eu era escoltado pelo escritório até o estacionamento.
6 anos de trabalho reduzidos a uma caminhada de vergonha. Mas, ao me afastar da EG SecureTech pela última vez, senti algo que não esperava. Alívio. Naquela tarde, sentei-me no meu apartamento e esperei que a outra bomba caísse. Eu havia destruído todas as pontes na EG SecureTech e provavelmente destruído minha carreira em contratos governamentais, mas também havia exposto uma grave violação de segurança que poderia ter comprometido sistemas de defesa nacional por anos. Meu telefone tocou às 16 horas. O identificador de chamadas mostrou um número que eu não reconheci. Senhor Barré, aqui é a doutora Williams, do DHS. Recebi suas comunicações. Pode me encontrar hoje à noite. Combinamos de nos encontrar em um café no centro de Arlington. A doutora Williams era uma mulher de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos e olhar penetrante por trás de óculos de aro de metal. Ela trouxe um colega, um homem que se apresentou apenas como agente Torres, do FBI. Antes de começarmos, a doutora Williams disse: quero que saiba que não está com nenhum problema legal. O que você forneceu é exatamente o tipo de informação de que precisamos para proteger a infraestrutura crítica. A agente Torres abriu um laptop e me mostrou uma série de capturas de tela. Temos investigado atividades suspeitas em várias redes governamentais nos últimos 6 meses. A documentação que você forneceu nos ajudou a conectar padrões que não conseguíamos explicar antes. As capturas de tela mostravam análises de tráfego de rede de várias agências federais. Os dados estavam sendo extraídos em intervalos regulares e roteados pelos mesmos servidores offshore que eu havia identificado nas portas dos fundos de Greg. Qual a extensão disso? Perguntei. Com base na sua documentação, acreditamos que o Sr. Leip comprometeu pelo menos 12 sistemas governamentais diferentes. O Dr. Williams mencionou o Departamento do Tesouro, o Departamento de Segurança Interna e vários fornecedores de defesa. O prejuízo financeiro pode chegar a centenas de milhões de dólares. As implicações para a segurança nacional são muito piores. O agente Torres inclinou-se para a frente. Precisamos saber tudo sobre como a EG SecureTech opera, processos de aprovação, relacionamento com clientes, pessoal com acesso a sistemas confidenciais. Você pode nos ajudar a entender todo o escopo das atividades da empresa? Passei as 3 horas seguintes explicando tudo o que eu sabia sobre as operações da EG SecureTech, os protocolos de segurança, os contratos com clientes e o pessoal com acesso a sistemas confidenciais. Expliquei como o cargo de Greg lhe dava autoridade para aprovar alterações de códigos sem supervisão e como essa autoridade havia sido sistematicamente abusada. Há mais alguém na empresa envolvido? Perguntou o agente Torres. Não sei, respondi honestamente. Greg teve o cuidado de compartimentar as informações. A maioria da equipe técnica provavelmente não tem ideia do que ele estava fazendo. O Dr. Williams fez anotações em um bloco de notas. O que o fez suspeitar de que algo estava errado? As portas dos fundos eram sofisticadas demais para serem acidentais, eu disse. E quando confrontei Greg sobre elas, ele não negou o que estava fazendo. Apenas tentou justificar como uma boa prática comercial. Há quanto tempo você acha que isso está acontecendo? Com base nos registros de tempo no código, pelo menos 18 meses, possivelmente mais. O agente Torres fechou o laptop. Senhor Barré, precisamos que você forneça uma declaração formal para nossa investigação. Está disposto a testemunhar sobre o que descobriu? Pensei na ameaça de Greg de destruir minha credencial de segurança, na avaliação de desempenho fabricada, na humilhação de ser demitido na frente dos meus colegas. Sim, eu disse. O Dr. Williams me entregou um cartão de visita. Não discuta esta investigação com ninguém, exceto os contatos neste cartão. Entraremos em contato nos próximos dias. Enquanto dirigia para casa, percebi que minha carreira em segurança cibernética não havia acabado. Estava apenas começando de uma maneira muito diferente. Em vez de trabalhar para empreiteiros que poderiam comprometer a segurança nacional em busca de lucro, eu estaria trabalhando diretamente com as pessoas cujo trabalho era protegê-la. Pela primeira vez em meses, senti que estava do lado certo de algo importante. Na manhã seguinte, acordei com notícias sobre uma investigação federal sobre violações de segurança cibernética em empreiteiros do governo. A EG SecureTech não foi mencionada nominalmente, mas os detalhes correspondiam ao que eu havia relatado ao Dr. Williams. A reportagem citava um funcionário não identificado do DHS dizendo que a investigação envolvia comprometimentos sistemáticos de sistemas confidenciais por pessoal com acesso autorizado. Meu telefone tocou enquanto eu lia a matéria. Era o Dr. Williams. Você pode vir hoje. Temos alguns acontecimentos que você deve saber.
O prédio do DHS no centro de Washington não se parecia em nada com o escritório estéril onde eu trabalhava para a EG SecureTech. Guardas armados, detectores de metal e verificações de identidade em cada posto de controle. O Dr. Williams me encontrou no saguão e me acompanhou por um labirinto de corredores até uma sala de conferência segura. O agente Torres esperava com outras 2 pessoas, uma mulher do Departamento de Justiça e um homem que se apresentou como Diretor Morrison, da Divisão Cibernética do FBI. Sr. Barré, o Diretor Morrison começou. Com base nas suas informações, executamos mandados de busca na EG SecureTech hoje cedo. Apreendemos servidores, estações de trabalho e documentação. Também congelamos os contratos governamentais da empresa e revogamos as autorizações de segurança de funcionário-chave. O advogado do Departamento de Justiça abriu uma pasta. Greg Leup foi preso sob acusações de espionagem, fraude informática e roubo de propriedade governamental. Também prendemos outros 2 indivíduos, uma administradora de sistema chamada Patricia Kim e um gerente de projeto chamado David Walsh. Eu havia trabalhado com Patricia e David. Eles pareciam profissionais dedicados e preocupados com a segurança cibernética. Descobrir que eles faziam parte da operação de Greg foi como descobrir que pessoas em quem eu confiava mentiam para mim há anos. E os outros funcionários? Perguntei. A maioria deles parecia não ter conhecimento da atividade criminosa. O agente Torres disse que eles serão interrogados como parte da investigação, mas não esperamos acusações contra a maioria da equipe técnica. O diretor Morrison inclinou-se para a frente. Sr. Barré, temos uma proposta para o senhor. O governo precisa de profissionais de segurança cibernética que possam identificar e combater esse tipo de ameaça. Você nos ajudou a descobrir. Gostaríamos de lhe oferecer uma vaga como arquiteto de sistemas confidenciais no Departamento de Segurança Interna. Olhei para ele. Menos de 24 horas antes, eu estava desempregado e potencialmente inadimplente. Agora, me ofereciam uma vaga na agência federal que eu tentava proteger. O que isso envolveria? Perguntei. O Dr. Williams respondeu. Você trabalharia diretamente com nossas equipes de segurança cibernética para identificar vulnerabilidades em infraestrutura crítica. Teria autorização para acessar sistemas confidenciais de várias agências e nos ajudaria a desenvolver protocolos para prevenir o tipo de violação que Greg Leup estava facilitando. O cargo traz um aumento significativo de responsabilidade e remuneração, acrescentou o diretor Morrison. Também inclui proteção federal. As pessoas com quem Greg trabalhava podem não ficar felizes com a exposição de suas operações. Pensei nos 6 anos que passei na EG SecureTech, acreditando que estava protegendo a segurança nacional enquanto, sem saber, ajudava a miná-la. Esta era uma chance de fazer o trabalho que sempre pensei que estava fazendo. Estou interessado, eu disse. O advogado do Departamento de Justiça deslizou um contrato sobre a mesa. Há extensas verificações de antecedentes e protocolos de segurança envolvidos. O processo de autorização levará várias semanas, mas se você estiver disposto a começar imediatamente, podemos começar com as tarefas preliminares enquanto a papelada é processada. Assinei o contrato sem ler todos os detalhes. Às vezes, a decisão certa não exigia análise. Exigia apenas coragem. Ao sair do prédio do DHS naquela tarde, percebi que denunciar Greg não havia destruído minha carreira. Tinha me dado a oportunidade de construir uma melhor. 6 semanas depois, eu estava sentado em um tribunal federal enquanto Greg Leup era condenado a 15 anos de prisão por espionagem e fraude eletrônica. Ele tentou negociar um acordo judicial fornecendo informações sobre seus contatos estrangeiros, mas os danos à segurança nacional foram extensos demais para a clemência. O juiz leu as acusações metodicamente: acesso não autorizado a sistemas confidenciais, roubo de propriedade governamental e conspiração para cometer espionagem. Cada acusação acarretava sua própria pena de prisão, e elas seriam cumpridas consecutivamente, em vez de simultaneamente. O advogado de defesa de Greg argumentou que ele havia sido recrutado por serviços de inteligência estrangeiros e era mais vítima do que perpetrador. A promotoria respondeu com evidências mostrando que ele havia recebido mais de $2 milhões pelas informações confidenciais que havia roubado. O júri deliberou por menos de 4 horas. Quando o juiz anunciou a sentença, os ombros de Greg caíram. Ele se virou para examinar o tribunal e me viu sentado no galeria. Por um momento, nossos olhares se encontraram. Eu esperava sentir satisfação ou vingança. Em vez disso, senti apenas tristeza pelo desperdício do que poderia ter sido uma carreira distinta. Patricia Kim e David Walsh receberam sentenças mais brandas em troca de sua cooperação com a investigação.
Eles forneceram informações que ajudaram o FBI a identificar e prender 3 agentes de inteligência estrangeiros que estavam recebendo os dados roubados. A doutora Williams estava sentada ao meu lado no tribunal. Enquanto o oficial de justiça levava Greg algemado, ela se inclinou e sussurrou: as portas dos fundos que ele instalou foram completamente removidas de todos os sistemas afetados. Nossas equipes levaram 3 semanas, mas verificamos que as redes estão seguras. Do lado de fora do tribunal, o agente Torres me abordou com uma atualização sobre a investigação. Rastreamos os dados roubados até serviços de inteligência em 2 países diferentes. O Departamento de Estado está lidando com as respostas diplomáticas, mas posso dizer que algumas pessoas muito importantes não estão felizes com essa violação. Pensei em todas as informações confidenciais que foram comprometidas durante os 18 meses em que a operação de Greg esteve ativa. Contratados militares, agências federais, sistemas de infraestrutura crítica. A extensão total dos danos talvez nunca fosse conhecida, mas pelo menos eles haviam sido interrompidos. 3 meses depois de assumir meu novo cargo no DHS, eu estava trabalhando em protocolos de segurança para sistemas de monitoramento de rede elétrica quando a doutora Williams passou pelo meu escritório. Como você está se adaptando? Ela perguntou. É diferente, eu disse. Mas uma diferença boa e significativa. Meu novo emprego envolvia exatamente o tipo de trabalho que eu pensava estar fazendo na EG SecureTech, identificando vulnerabilidades, desenvolvendo patches e garantindo que os sistemas críticos permanecessem seguros. A diferença era que agora eu sabia que meu trabalho estava, na verdade, protegendo a segurança nacional, em vez de miná-la. Eu havia sido designado para uma pequena equipe de especialistas em segurança cibernética que trabalhava diretamente com agências federais para avaliar e aprimorar suas defesas digitais. O nível de autorização era mais alto do que qualquer outro que eu já tivera antes e a responsabilidade era proporcionalmente maior. Algum arrependimento por ter deixado o setor privado? Perguntou a doutora Williams. Pensei na questão. Na EG SecureTech, eu era bem pago e respeitado pelos meus colegas. Eu tinha estabilidade no emprego e a possibilidade de progredir em uma empresa em crescimento, mas também, sem saber, fui cúmplice de atividades que ameaçavam a segurança nacional. Sem arrependimentos, eu disse. Naquela noite, fui de carro até a fazenda do meu pai na zona rural da Virgínia. Ele estava trabalhando no jardim quando cheguei, arrancando ervas daninhas entre fileiras de tomateiros. Liguei para ele no dia seguinte à sentença de Greg para contar sobre o julgamento no meu novo cargo. Estou orgulhoso de você, ele disse simplesmente. Sentamos na varanda dele enquanto o sol se punha sobre as montanhas Blue Ridge. Ele não perguntou sobre detalhes confidenciais do meu trabalho, e eu não os ofereci, mas ele entendeu que eu havia feito uma escolha que priorizava a integridade em detrimento da conveniência. Às vezes, fazer a coisa certa custa tudo, disse ele enquanto observávamos vagalumes começarem a piscar na escuridão crescente. Às vezes, isso te dá tudo, respondi.